Fala galera, beleza? Professor Catitas, vamos resolver essa questão aqui, fala de história, século XIX, fala sobre uma questão de gênero relacionada ao século XIX, também é uma questão interdisciplinar, né, que versa um pouquinho sobre a questão de gênero, portanto, a sociologia entra por aqui também, além da história. Vamos nessa. Felizes tempos eram esses, as moças iam à missa de madrugada. De dia, ninguém as via, se alguma, em dia de festa, queria passear com a avó ou tia, havia de ir de cadeirinhas. Bom, aqui ele está relacionando um aspecto muito característico do século XIX e, enfim, também do século XVIII, da sociedade colonial no Brasil, que é o aspecto patriarcal de que a figura feminina, ela deve, portanto, ficar reclusa ao espaço doméstico. O espaço público não seria, para essa sociedade, um espaço próprio, propício, enfim, um espaço adequado à mulher, certo? As moças, como ele menciona aqui, beleza? Essa fonte aqui, que é, portanto, do século XIX, a gente está falando de um texto que não é um texto de agora, contemporâneo, é um texto do século XIX, é uma fonte, então a gente tem que ler esse texto a partir aqui dessa perspectiva, que é uma fonte, né? Bom, se a fonte está dizendo aqui pra gente que felizes tempos eram esses, portanto, a gente tem uma fonte que parte dessa perspectiva patriarcal, de que o espaço público não é um espaço destinado à figura feminina, não é um espaço destinado à figura da mulher, e que, portanto, uma fonte que de alguma forma, está reforçando esse aspecto cultural, né? Esse padrão de gênero. No entanto, a gente tem que pensar o seguinte, se ele está reclamando disso, é porque tem algo em movimento, tem algo em alteração. Essa sociedade, portanto, está mudando, está sendo alterada. E o autor da fonte está incomodado com isso, está gerando um incômodo. Né? Então, bem razão tem os nossos velhos de chorar, olha aqui o incômodo que eu mencionei, por esses tempos, em que as filhas não sabiam escrever. Então aqui tem um ponto específico, né? Então tem duas mudanças de comportamento, ele está dizendo aqui que as moças iam à missa só de madrugada, portanto ninguém as via, certo? Durante o dia aqui, portanto o espaço público era livre da presença feminina, esse é o primeiro incômodo da fonte aqui, e o segundo incômodo seria esse da mudança do fato de que antes as filhas não sabiam ler, não sabiam escrever e por isso não mandavam nem recebiam bilhetinhos, portanto ele está incomodado com essa segunda mudança, com essa segunda mudança cultural, que é o fato do letramento, certo? Então aqui vamos procurar nesse sentido, né? Ó, na perspectiva do autor, portanto partindo da perspectiva da fonte, certo? Não da perspectiva contemporânea, não da sua, não da minha, da fonte, as tradições e os costumes sociofamiliares sofreram alterações. Claro, o autor está partindo do fato, está partindo do incômodo, inclusive, de que houve essas alterações, né? No século XIX. Decorrentes de quais fatores? Bom, a gente já separou aqui na leitura do texto. O primeiro fator seria esse fato que a gente mencionou das missas, agora das moças de uma forma geral, estarem ocupando um pouco mais o espaço público, certo? E o segundo fato é a questão do letramento, né? Então vamos procurar isso aqui nas alternativas. Na letra A, hábitos de leitura, poderia até ser, e mobilidade regional, esse não é um ponto, né? Não é a mobilidade entre as regiões, é no espaço público. Então a gente pode eliminar. Aqui a letra A, circulação de impressos. Bom, ele não está se referindo à circulação de impressos. Ele está falando da capacidade ou não das mulheres de ler, certo? Então aqui a letra B já está fora. E o trânsito religioso também não é o caso, porque não é o trânsito religioso que incomoda, e sim a presença feminina no espaço público, no espaço tradicional, né? Letra C, valorização da língua e imigração estrangeira. Não tem nada a ver com imigração essa questão, certo? Na letra D, práticas de letramento e transformação cultural. Aqui sim a gente tem as duas práticas que a gente mencionou que o texto traz pra gente. Então, práticas de letramento seria aqui esse segundo ponto e a transformação cultural, né? Poderia se relacionar ao primeiro ponto, mas inclusive ao segundo também. Quer dizer, a gente vê uma fonte, uma pessoa do século XIX incomodada com essa transformação cultural que está acontecendo. Beleza? E a letra E, flexibilização do ensino e reformismo pedagógico. Não existe nenhum tipo de reformismo pedagógico aqui sendo mencionado no texto, tá certo? Nem na questão do ensino, porque ele está falando das mulheres saberem ou não ler. Ele não diretamente menciona o ensino ou a pedagogia. A gente pode até inferir
que poderia estar se referindo a escolas, etc., mas não é o caso aqui, certo? Inclusive, historicamente, a presença das mulheres nas escolas foi muito rarefeita, até inclusive a Era Vargas, certo? Portanto, enfim, a letra E a gente pode eliminar também como distrator. Tudo bem? A gente fica com a letra D, resposta à letra D. Obrigado, até a próxima questão. Valeu, galera!